A invasão na serralheria férrea. 17 horas. O final da tarde se aproximava enquanto a força-tarefa se mobilizava. O inspetor Villanova coordenou a operação tática de cerco, garantindo que a serralheria férrea, localizada em uma rua de galpões e lama na Vila União, estivesse completamente isolada. O Dr. Bronson usava um drone modificado para monitorar o telhado e as rotas de fuga. O detetive Senalha e o Dr. John Henry Watson III, acompanhados pela agente Krisha Rivera, aproximaram-se da entrada principal. Senalha, para a equipe tática, pelo comunicador, lembrem-se, o suspeito tem familiaridade com ferramentas de corte e está em seu ambiente. Extremo cuidado. Queremos ele vivo. A serralheria era um galpão grande, com poucas janelas, dominado pelo cheiro forte de metal queimado e óleo de corte. As máquinas estavam desligadas, e o silêncio era antinatural. A operação foi montada para invadir após o final do expediente, quando o local estaria vazio. Krisha Rivera, com a arma em punho, a porta está trancada por dentro, detetive. Parece que ele pode ter vindo aqui após a coletiva. Senalha, vamos arrombar. Dr. Watson, fique na retaguarda. A invasão e a descoberta da oficina. A equipe tática forçou a entrada. Senalha e Krisha entraram primeiro, com as armas apontadas, iluminando o interior escuro com lanternas táticas. O chão de concreto estava manchado de óleo e poeira avermelhada, a terra de Brotóvia. A oficina estava deserta. Havia grandes máquinas de corte, bancadas com ferramentas de solda e afiação. Senalha se dirigiu à área mais isolada, que parecia ser uma pequena oficina de reparos ou um vestiário. Senalha, observando uma bancada aqui. Dr. Watson, olhe isto. Sobre uma bancada enferrujada, no meio do cheiro de metal e óleo, estava o altar profano do assassino. O troféu, em um recipiente de vidro lacrado, repousava o troféu do assassino, as partes removidas das 3 vítimas. As ferramentas, ao lado, perfeitamente limpa e brilhante, estava a arma do crime, uma longa faca curva, artesanal, com a lâmina de aço de alta precisão que o Dr. Paludo havia deduzido. O caderno, ao lado da faca, um caderno de capa escura, estava aberto. Watson III, aproximando-se com cautela, usando luvas, o assassino esteve aqui, detetive. Ele veio para guardar o troféu e, provavelmente, se preparar para fugir. Ele sabia que o cerco estava fechando após a coletiva. O confronto e o DNA de Ponciano. Senalha pegou o caderno, mas uma sombra se moveu. O Dr. Bronson gritou pelo comunicador. Bronson, pelo rádio, detetive. Cuidado! O drone detectou movimento no sótão de serviço, acima de vocês. Ele tem uma rota de fuga pela parte de trás. De repente, um homem desceu rapidamente por uma escada de metal, segurando uma barra de ferro. Era um homem de meia idade, com um corpo musculoso, mas visivelmente exausto e com olhos dilatados. Ele estava com as mãos e as roupas manchadas de óleo. O suspeito, gritando, com a voz embargada: vocês não vão me levar. Vocês não entendem. Eles mereceram. Eles eram fracos, mas se achavam poderosos. Eu não sou um escravo. Eu sou o Vingador. Senalha, apontando a arma, mãos ao alto. Polícia! Solte a arma, agora! O suspeito avança, mas a agente Krisha Rivera o imobiliza com uma descarga não letal, derrubando-o no chão sujo. No momento em que o suspeito é algemado, o telefone de Senalha toca. É a doutora Luciana Ponciano, do laboratório de DNA. Ponciano, voz eletrônica, urgente, detetive Senalha. Concluímos o sequenciamento do perfil B, o DNA deixado na primeira vítima. Cruzamos com o banco de dados. Temos a correspondência. É o DNA de Afonso Ferreira. Senalha, olhando para o homem algemado, o choque se dissipando em confirmação. Afonso Ferreira. Qual a profissão dele, Ponciano? Ponciano, ele tem ficha por brigas de rua. E a profissão dele é serralheiro na Serralheria Férrea São Jorge. A conclusão de Watson III. O Dr. John Henry Watson III, ao lado de Senalha,
observa o serralheiro Afonso Ferreira, algemado no chão, ao lado de seus troféus. Watson III, elementar, detetive. A tríade da humilhação. Lucas de Lima, o açougueiro, era o poder da faca, que ele invejava. Doutor Henrique Bittencourt, o executivo, era o poder do dinheiro, que o humilhava. E José Antônio, o Zé Tuinha, era o poder do fracasso, o lembrete de seu próprio futuro dentro da fábrica. Watson III, ele não matou por dinheiro, nem por ódio de uma classe. Ele matou por ódio de sua própria impotência, personificado em símbolos de força e sucesso que ele não podia ter. A serralheria férrea era o seu inferno, e ele a transformou no seu campo de caça. Cenália, baixando a arma, olhando o serralheiro Afonso Ferreira. O estripador de Brotóvia. Pego, não pelo medo, mas pela ciência. A serralheria férrea, o coração da humilhação de Afonso, era agora a sua cela. A caçada ao estripador estava finalmente encerrada. O confronto na sala escura. 18 horas. Afonso Ferreira, o serralheiro da Vila União, estava algemado a uma mesa de metal na sala de interrogatório, iluminada apenas por uma luz fria pendurada no teto. Ele usava roupas de hospital e mantinha um olhar vazio e fixo no espelho de uma via. Cenália e o inspetor Vilanova sentaram-se à sua frente. Vilanova, voz grave a Afonso Ferreira. Serralheiro da Serralheria Férrea São Jorge. Seu DNA foi encontrado na primeira vítima, Lucas de Lima. Sua faca e os troféus das 3 vítimas estavam em sua oficina. Não há mais como negar, Afonso. Fale-nos sobre Lucas de Lima, Dr. Henrique Bittencourt e José Antônio da Silva. Afonso não responde. Seus olhos apenas tremem. Cenália, colocando as fotos das 3 vítimas sobre a mesa, nós sabemos que você os escolheu, Afonso. Não foi aleatório. Lucas de Lima, o açougueiro, era o homem da faca que fazia o trabalho que você gostaria de fazer. Doutor Henrique Bittencourt, o executivo, era o homem que humilhava com o dinheiro e o poder. E Zé Tuinha? Zé Tuinha era o fracasso que você temia se tornar. Você matou por inveja e ódio a sua própria fraqueza. O serralheiro finalmente reage, batendo os punhos algemados na mesa. Afonso, inveja. Fraqueza. Eles eram os fracos. Eles se achavam grandes, se achavam fortes. O Lucas, com a faca dele, se achava melhor que a máquina. O Bittencourt, com o anel e o terno, me olhava como se eu fosse sujeira. E o Zé Tuinha? Ele me lembrava que até um serralheiro pode ir para a rua. Eu sou forte. Eu que fiz a faca. Eu os libertei daquela força falsa. A confissão velada, repleta de rancor, valida o perfil de Lívia Napolitano. O serralheiro era um assassino colecionador movido pela humilhação e pela autoimpotência. A intervenção de John Watson III. No meio do interrogatório, uma batida suave na porta de intercomunicação da sala interrompe a sessão. Vilanova se levanta para atender. Vilanova, cochichando com Watson III. Doutor Watson, estamos no meio de uma confissão psicológica. O que houve? Watson III, olhando através do espelho de uma via, a voz firme e baixa. Inspetor, o senhor e o detetive Cenália fizeram um excelente trabalho ao provocar a confissão. Mas Afonso agora está defendendo sua filosofia. O senhor e Cenália representam a ordem que ele odeia. Ele precisa de um catalisador neutro. Watson III, permitam-me falar com ele. Eu não sou um policial, sou um médico. Eu represento o observador desinteressado, aquele que documenta. Ele verá em mim a chance de finalmente explicar sua grande obra a alguém que o ouvirá sem julgamento imediato. É a única forma de obter o resto dos detalhes operacionais e talvez o nome de algum cúmplice. Cenália e Vilanova se entreolham, hesitando por um momento, mas reconhecendo a lógica. Cenália, para Vilanova ele está certo. Afonso vê em nós apenas a autoridade. Ele pode ver em Watson o biógrafo, o homem que documenta a história, como seu tataravô fez com Holmes. Vilanova, a Cenália, tudo bem. Mas mantenha a porta aberta, Dr. Watson.
E o detetive cenário estará no ponto de escuta o tempo todo. Villanova acena para Watson III e destranca a porta, permitindo que o médico forense da Scotland Yard entre na sala de interrogatório para seu confronto final com o estripador de Brotóvia. O Dr. John Henry Watson III entra na sala, substituindo a figura da ordem pelo rigor da ciência e da história. Afonso Ferreira observa, intrigado. A próxima e mais íntima fase do interrogatório estava prestes a começar.